Agora sim, boa tarde a todos. Encontramos-nos aqui, os que se encontram na Catedral. Encontramos-nos aqui, os que se encontram na Catedral, encontramos alguns também a partir de casa. A todos saúdo para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, o ciclo 2023, que dedicamos ao tema Deus Vultos, Cristãos e a Guerra, do Medioevo à Contemporaneidade. Neste mês de junho temos, como sabemos, duas sessões, a de hoje e uma outra de hoje a 8 dias, e na sessão de hoje será tratado o tema Os campos de batalha nos textos do Padre António Vieira, a guerra na defesa do reino e as lutas para a conquista das almas. Para tratar o tema e orientar a sessão desta tarde, temos connosco a Ana Elisa Aredes, que passo sumariamente a apresentar. É doutoranda em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com submissão da tese intitulada As Redes de Recepção do Padre António Vieira, os Circuitos do Livro na Europa, 1660-1770, sob a orientação das professoras Helena Osvaldo e Zulmira Santos. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço por ter aceitado o convite para estar connosco nesta tarde. A sessão vai decorrer como habitualmente, com uma primeira parte da exposição, uma segunda parte de diálogo com as observações dos presentes, dos que estiverem em casa e também com as perguntas que possam querer formular. Passo então a palavra para a apresentação da sessão. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Centro de Estudos em História Religiosa. Tem que aproximar um bocadinho mais. Ok, obrigada. O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica do Porto, os organizadores desse seminário, em especial o professor Luiz Carlos Amaral e o professor Luiz Manuel Leal pelo convite. E todos que acompanham este seminário, é claro. Bem, o objetivo dessa comunicação é analisar como o Padre Antônio Vieira elaborou e defendeu duas frentes de combate que deveriam mobilizar os portugueses e o Império: a conversão dos indígenas e a defesa do reino português. Tendo em vista que recorreremos a cartas e sermões e textos deliberativos escritos pelo Padre Antônio Vieira em diferentes períodos e locais, é necessário iniciar essa apresentação com um breve comentário inicial dividido em dois momentos. O primeiro está ocupado por algumas reflexões sobre o funcionamento das práticas letradas no regime retórico vigente na sociedade portuguesa do Antigo Regime. O segundo será ocupado por um breve comentário biográfico sobre a trajetória do Padre Antônio Vieira. A finalidade desse comentário não é descrever uma ação recíproca entre a vida do Padre Antônio Vieira e a escrita dos seus textos, mas perceber quais eram as posições ocupadas por ele e como seus textos estavam relacionados aos acontecimentos que desenrolaram nos locais em que viveu. Em direção aos textos, é preciso notar o contraste entre as noções que hoje, no regime literário, permeiam e condicionam a produção escrita e a leitura, com aquelas que vigoravam no chamado regime retórico. Nos séculos XIX e XX, a retórica passou a ser compreendida como um estilo dedicado aos jogos de palavras e artimanha. As prescrições e os modelos que regulavam e condicionavam os gêneros discursivos foram progressivamente perdendo sentido, enquanto a propriedade literária, a singularidade e a autenticidade individual e a originalidade estética ganharam espaço. Na Península Ibérica, é possível verificar que o esvaziamento das categorias retóricas e o desenvolvimento da noção de psicologia autoral ocorreu entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, período em que a autoridade imitável ou repudiável do orador deu lugar a uma concepção de criador singular e proprietário dos textos. Enquanto vigorou o regime retórico, os discursos eram altamente regulados por prescrições conectadas a cada gênero textual, o que delimitava e limitava as formas e os assuntos que poderiam ser abordados, como também as
categorias a serem mobilizadas e a disposição delas no texto. No antigo regime, um extenso conjunto de prescrições, técnicas e modelos clássicos e medievais regulava os textos junto a regras de decoro próprias das sociedades europeias do período. O decoro estava associado, como João Adolfo assim menciona, à doutrina da medida, a qual regrava os discursos por meio da prescrição da adequação proporcional dos preceitos, dos gêneros, dos tópicos, das técnicas e das autoridades, imitadas e emuladas aos destinatários e às circunstâncias. Portanto, as regras do decoro produziam e dramatizavam nos textos a hierarquia social, de modo a reproduzir adequadamente as posições ocupadas pelos agentes envolvidos nas situações comunicativas específicas de cada discurso e os agentes mencionados no texto, e assim imprimir as distâncias sociais entre eles. No seu turno, os oradores também eram dispostos hierarquicamente, de forma a separar aqueles que eram agudos dos que não eram, isto é, os discretos e os vulgares. Como é analisado por José Antônio Saraiva, a agudeza foi definida por Peregrini e Graciano como resultado do engenho, que, insatisfeito com conexões evidentes, estabelecia concordância entre duas coisas por meio do artifício. A agudeza, integrada às perspectivas retóricas e cientistas e, portanto, às regras do decoro, era metáfora produzida como belo, eficaz ou efeito inesperado de maravilha, que espanta, agrada e persuade. E se fazia reconhecível no ato de entendimento que descobre correspondências inevidentes entre as coisas, como produto de gestos engenhosos. Enquadrado no tipo social discreto, o padre Antônio Vieira, em 6 décadas de pregação, pronunciou sermões a distintas audiências, de modo a adequar matérias e argumentos dos discursos às competências culturais e às posições hierárquicas ocupadas pelos ouvintes. Membro da Companhia de Jesus, o padre Vieira dominava desde a sua formação no Colégio da Bahia um conjunto de prescrições retóricas fundamentadas em tratados e modelos discursivos que eram cultivados no ensino jesuítico. Apesar de não ter construído uma teoria ou um modelo de pregação, o padre Antônio Vieira, como Margarida Mendes menciona, elaborou um conjunto de tópicos em ordem a uma paranética pastoralmente frutuosa. E, a partir disso, os seus sermões poderiam ensinar os pregadores, por exemplo, a arte de pregar. O padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608 e partiu com a família em 1614 para a Bahia. Na América Portuguesa, acompanhou as investidas holandesas no Nordeste. Em 1627, um ano após Vieira ter entrado para o noviciado da Companhia na Bahia, a esquadra holandesa conquistou a cidade. Em 1625, quando Vieira emitiu os primeiros votos, os holandeses foram expulsos da Bahia. Nos escritos do padre Vieira, o primeiro que se tem registro é a carta ONU aos jesuítas, datada de 1626, que conta os acontecimentos dos 2 anos anteriores que ocorreram na Bahia, portanto, a invasão e a expulsão dos holandeses. Após ter lecionado em Olinda, Vieira retornou à Bahia, onde, na década seguinte, pregou seus primeiros sermões. E, em 1635, recebeu as ordens sacerdotais. No entanto, em 1630, Olinda foi conquistada pelos holandeses, que ocuparam a faixa em torno do Recife. Nesse intervalo, na Bahia, o padre Vieira presenciou a segunda tentativa dos holandeses de tomarem a cidade, em 1640. Com a aclamação de Dom João IV, em 1640, final de 1640, o padre Vieira partiu para Lisboa para ajudar a obediência ao rei português. O jesuíta permaneceu em Lisboa entre 1641 e 1646, e nessa primeira estadia na cidade pregou sermões aos cortesãos e à família real, alguns dos quais foram impressos em folhetos nos estados portugueses. Entre 1646 e 1648, o padre Vieira partiu em missões diplomáticas e atuou, sobretudo, em Haia, mas também em Paris. Voltou a Lisboa em 1648, onde permaneceu até 1652, quando partiu para o Maranhão.
essa segunda estadia em Lisboa também foi marcada por pregações de sermões. No Maranhão, Vieira foi nomeado superior das missões jesuíticas, em 53, e em 58, visitador da companhia. No seu último ano como visitador, 1661, o padre Vieira foi expulso de São Luís do Maranhão, junto com os demais jesuítas que se encontravam na cidade, devido a uma revolta de moradores. Meses mais tarde, os moradores do Pará também expulsaram os jesuítas. Embarcou para Portugal e se instalou em Lisboa. Foi desterrado no Porto em 1662 e no ano seguinte em Coimbra, onde enfrentou um processo inquisitorial sobre as matérias proféticas que disseminava. Padre Vieira recebeu a sentença desse processo em 1667 e no ano seguinte foi parcialmente perdoado. Em 1669 foi buscar a revisão da sentença em Roma e permaneceu na cidade até 1678, onde foi nomeado pregador da Rainha Cristina da Suécia, recebeu por fim a suspensão da sentença do Santo Ofício. Voltou a Lisboa e em 1681 foi para a Bahia. Entre 88 e 91 foi visitador da Companhia de Jesus. Viveu os últimos anos no Colégio dos Jesuítas na cidade da Bahia, onde faleceu em 97. Entre os textos produzidos pelo padre Antônio Vieira, destacam-se os sermões, uma vez que Vieira foi celebrado na Península Ibérica, sobretudo, como um grande pregador de São Jesus. Destacam-se também as cartas, por serem muito numerosas e enviadas pela diversidade temática e pela diversidade de destinatários. E os papéis deliberativos, por se tratarem de temas políticos que envolviam controvérsias no período. Portanto, por isso esse será um material que será privilegiado nessa análise. De acordo com os princípios tridentinos, o sermão deveria basear-se nas Escrituras, ensinando com brevidade e simplicidade a verdade e a disciplina dos costumes, persuadindo os ouvintes para movê-la contra os vícios, tentações, em direção às virtudes e à fé cristã, aprendizados necessários para a salvação da alma. Em alguns casos, relacionados à capacidade de elaboração e ao domínio da língua e dos recursos disponíveis ao orador, o sermão não só exortava os súditos, como também admoestava os membros da corte e aconselhava o rei. Também na posição de conselheiro encontra-se o autor de textos deliberativos, os quais, a partir da função de exortar ou dissuadir, deviam provar, confirmar, depor, destruir ou refutar argumentos acerca de um problema ou uma tese. Na posição de conselheiro, o pregador, autor, deveria garantir que a sua audiência recebesse os discursos da forma previamente planeada. A captação da benevolência do ouvinte também era necessária quando este ocupava a posição de destinatário de uma carta. Compreendida como uma conversa entre ausentes, a correspondência remetida pelo padre Antônio Vieira obedecia às modelizações retóricas, respeitava as funções epistolares determinadas por Inácio de Loyola e reproduzia as prescrições atualizadas da arte dictâmenes. As cartas escritas pelo padre Antônio Vieira foram remetidas a outros inacianos, autoridades religiosas, autoridades da administração colonial e à coroa portuguesa. Tinham variados objetivos. Quando endereçadas a religiosos da Companhia de Jesus, tinham as funções específicas ligadas à informação, construção de laços de devoção e promoção da comunhão espiritual entre os correspondentes. Quando escritas para nobres, autoridades coloniais e régias, as cartas tinham a função, geralmente, de informar, de pedir e de agradecer pedidos concedidos. Nesse sentido, as cartas do padre Antônio Vieira também seguiam as diretrizes do Francisco Rodrigues Lobo, que, baseado nos modelos clássicos e nas prescrições da arte dictâmenes, defendeu que a missiva apresenta de modo breve e claro as razões para consolar e persuadir os destinatários. Nesse sentido, as regras do decoro também modelizavam os gêneros textuais de modo a delimitar as técnicas e os modelos de imitação e emulação de autoridades, os lugares comuns mais adequados a cada gênero, de acordo com as suas funções. Apesar da grande diversidade temática, as cartas, os sermões e os textos deliberativos do Antônio Vieira contêm muitos tópicos em comum,
com discursos missionários do seu tempo, circunscritos por modelizações retóricas restritas. A partir dessas questões intercruzadas, Vieira construiu categorias, mobilizando autoridades clássicas e escolásticas do interior de prescrições jesuíticas acerca da atividade missionária e das prescrições retóricas e das funções identificadas para cada texto. Feitos esses comentários iniciais, avançamos para o tema inicial, enunciado no título da apresentação, os conflitos elaborados nos textos do Padre Antônio Vieira. Em relação às lutas para a conquista das almas, Padre Vieira se reportava diretamente à atitude militante a que os jesuítas deveriam aderir, por seu turno era o cerne da instituição da Companhia de Jesus. Em outros termos, reportava-se a proposta central da Ordem de Loyola, formar um exército da cristandade católica atuante na salvação das almas. Nesse sentido, é possível identificar 3 tipos de confronto elaborados nos textos do Padre Antônio Vieira. A luta contra a heresia, realizada por meio do trabalho missionário orientado à conversão dos índios heréticos, o combate à inconstância da alma dos índios cristãos, empreendido por meio do trabalho constante de evangelização, e os conflitos entre missionários e colonos, que eram favoráveis à escravização dos indígenas. Os colonos eram favoráveis, não os conflitos. Acho que ficou confuso. Nessas 3 frentes de batalha, o Padre Vieira ressaltava a união indissolúvel entre o serviço da expansão da fé católica e do Império Português. Era a ação de que dizia respeito à República e à aliança entre a coroa e a Igreja, bem como operava a favor da sujeição do índio. Nas cartas remetidas a padres jesuítas, Vieira reiterava essas relações e reforçava que a verdadeira, cito, verdadeira cavalaria é salvar almas e mandar muitos missionários. A conversão dos indígenas à fé católica implicava na incorporação desses agentes no corpo do Império Português. Não só a fé e os valores cristãos eram ensinados aos indígenas, mas também os códigos de comportamento e a obediência. Aos olhos católicos contra-reformados, crer era obedecer, e para garantir a remissão dos pecados e a salvação da alma, era necessário cumprir os preceitos e afastar-se dos pecados mortais e veniais. Nesse sentido, mobilizando as prerrogativas estabelecidas por Loyola, a disciplina estabelecida nas aldeias era o caminho para se cultivar a boa conduta dos aldeados e ensinar a submissão a regras, sendo que, a partir da introjeção da submissão, os índios seriam capazes de serem súditos de Deus e do Reino de Portugal. Além disso, a disciplina, somada à tutela dos jesuítas, seria o remédio para a chamada inconstância da alma selvagem, uma questão que, entre os jesuítas, se consolidou como uma tópica missionária já no século XVI. Entre outros religiosos, o padre Manuel da Nóbrega identificou os maus costumes e a inconstância como os principais obstáculos à conversão, os quais seriam ultrapassados com uma vida regrada nos aldeamentos e nas missões jesuíticas. No entanto, a fim de eliminar os maus costumes e a inconstância da alma nos aldeamentos, tornou-se indispensável que houvesse polícia, ou seja, um conjunto de regras que regesse a coletividade de modo a se cultivar costumes honestos nos índios. No Sermão do Espírito Santo, pregado em São Luís do Maranhão em 1657, na ocasião em que partia do Rio Amazonas uma grande missão dos jesuítas, Vieira defendeu a necessidade do trabalho contínuo de evangelização e da administração jesuíta das comunidades indígenas por meio da analogia com as estátuas de mármore. Segundo o jesuíta, eu cito, a estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria, mas, depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em 4 dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem 2 que de 5 dedos lhe fazem 7. E
que outro pouco antes era homem, já é uma confusão de verdes de murtos. Segundo essa analogia, os indígenas eram estátuas de murta, que se desfaziam com facilidade no que dizia respeito à conversão. E, portanto, os jardineiros eram jesuítas, sempre vigilantes à tendência dos indígenas de se desviarem da fé. Nesse sentido, os jesuítas deveriam ter jurisdição espiritual sobre as almas e temporal sobre os corpos dos indígenas. Com o objetivo de converter a mente e o corpo do indígena, todas as horas do dia em aldeamento jesuítico eram preenchidas com orações, missas, trabalhos, aulas de ler e escrever, catequeses, ofícios e refeições. Uma estratégia para que se fosse eliminada a ociosidade, considerada a origem de muitos males, por, segundo o padre Antônio Vieira, introduzir a malícia, a suspeita e a mentira. Nos momentos em que não havia imposição de ocupações quaisquer, os índios seriam capazes de elaborar uma atividade que seguisse os princípios morais que permeavam o restante do dia. Em carta provincial do Brasil, enviada em 1654, Vieira narra um acontecimento decorrido numa aldeia do Maranhão. Ele conta que 2 padres testemunharam índios reunidos em oração no momento dado a passatempos, o que foi avaliado por Vieira como um exemplo que demonstrava a frutificação do trabalho missionário nas aldeias. No entanto, o remetente não avaliou o caso como excepcional, pelo contrário, corriqueiro nas atividades dos jesuítas junto às aldeias. Assim, Vieira demonstrava os resultados benéficos da obediência às regras e, consequentemente, o sucesso do ensino da doutrina, do ódio ao pecado, do temor de Deus e da valorização da honestidade. É claro que para os jesuítas, os índios só poderiam integrar o corpo da monarquia católica portuguesa e o corpo da cristandade católica por meio da internalização das regras e, consequentemente, da reprodução da obediência. Portanto, sujeitar-se a uma ordem significava abandonar o passado devasso e ser assinado por Deus. Nesse sentido, as diretrizes de construção do aldeamento correspondiam ao modelo de sociedade cristã, que superava todos os outros, uma vez que o cumprimento da lei e das determinações da Igreja proporcionariam a perfeição da sociedade. Os inacianos, apoiados em Santo Agostinho, defenderam essa máxima nas comunidades cristãs, afirmando que a boa criação dependia da obediência e dos ensinos dos costumes honestos, como também da vigilância da indústria e da aplicação dos tutores. Em carta enviada a Dom João IV, em 1654, Vieira indicou os remédios para que os índios fossem governados de forma mais proveitosa e fossem eliminadas as dificuldades enfrentadas nas missões. Entre as indicações, Vieira ressalta que era necessário que os índios estivessem totalmente sujeitos. E, para isso ocorrer, seria preciso que os religiosos os governassem. Nesse tópico, Vieira mobiliza mais uma tópica relacionada à experiência dos jesuítas nas aldeias, a fim de reforçar a necessidade da tutela nos aldeamentos. Diz Vieira: tem mostrado que a experiência que, segundo o natural e a capacidade dos índios, só por este modo podem ser governados e conservarem-se em suas aldeias. Pela conversão, o índio tornava-se cristão, ou seja, súdito livre, e, portanto, a missão também mantinha a paz na América Portuguesa. O índio não era inimigo nem amigo dos portugueses, era parte integrante da sociedade. Em vista disso, os religiosos atuariam como vigilantes da preservação da obediência entre os índios aldeados. Demais, Vieira defendia que o controle dos jesuítas sobre os índios ultrapassava a jurisdição das autoridades coloniais, sendo que as punições administradas aos índios deveriam ser aplicadas nas aldeias jesuíticas, independentemente do tipo de infração cometida. Segundo Vieira, em carta enviada a Dom João IV, em 1661, os índios cristãos reconheciam a importância do patrocínio dos jesuítas, uma vez que
Sabiam, por experiência, que somente estes os defendiam. Desse modo, os conversos eram capazes de deliberar e de diagnosticar que seria mais proveitoso para suas vidas manter a tutela dos jesuítas. Os índios cristãos, portanto, reafirmavam o poder espiritual e temporal que os jesuítas tinham sobre si, confirmando o domínio que estes tinham sobre seus povos. No Reino na Conquista, o padre Vieira defendeu essa postura perante diversos agentes, em sermões, cartas e pareceres, o que contribuiu para acirrar com os conflitos com os colonos, que buscavam diversas instâncias da governança para a concessão do direito de ter acesso à mão de obra indígena por via da escravidão. Em resposta a esses rivais, os sermões do padre Antônio Vieira recorriam a modelos de santidade para censurar os comportamentos dos colonos e as políticas que se colocavam como empecilhos ou contrárias à atuação missionária e, portanto, à Igreja e à fé. Isso foi realizado em especial na série de sermões de São Francisco Xavier, Dormindo e Acordado, de 1694, que também apresenta exemplos de ação missionária e de conduta para os missionários. Esses sermões se reportavam a tensões entre os jesuítas e a poderes locais coloniais sobre a administração das aldeias, ao mesmo tempo que pretendia unir os jesuítas do Brasil no propósito da conversão das almas. Ao levar em consideração que no último quartel do século XVII, os jesuítas estavam divididos em grupos que apresentavam posturas distintas no que diz respeito aos modelos de administração dos índios e a participação dos jesuítas nos empreendimentos mercantis e nas atividades mineradoras, nota-se que os sermões de São Francisco Xavier tentavam apaziguar tensões que dividiam os padres da companhia na América Portuguesa, ao convencer os leitores a aderirem aos argumentos defendidos por Vieira. Apesar daquelas discordâncias, os padres jesuítas uniam-se ao redor do axioma Deus vult omnes omnes salvus fieri, para confrontar aqueles que se posicionavam contrários às missões e às aldeias jesuíticas. Na posição de superior das missões jesuíticas do Maranhão do Pará, Padre Vieira emitiu um parecer sobre a conversão e o governo dos índios, em 1655, no qual reforça que os religiosos colhiam os frutos da conversão dos indígenas que viviam nas missões e nas aldeias. Com o objetivo de persuadir e de ensinar o Dr. Fernandes Monteiro, uma autoridade colonial, Vieira se posiciona como autoridade e legitima seus argumentos pelo uso da experiência vivida, e assim localiza nela um lugar autêntico de veracidade, ao passo que, ao mesmo tempo, reafirma que a experiência individual é o único caminho autorizado para que se acumule conhecimentos sobre os indígenas e sobre o trabalho missionário. Em carta emitida à Câmara do Pará, enviada em 1661, pouco antes da expulsão dos jesuítas do Maranhão, Vieira busca uma reconciliação com os vereadores de Belém, atendendo aos seus pedidos para que se preparassem para novas entradas. Partindo disso, narra a necessidade dos colonos de terem escravos africanos, reforçando a pouca eficiência da escravização dos indígenas. Cito: por serem os índios da terra menos capazes do trabalho e de menos resistência contra as doenças, e que, por estarem perto das suas terras, mais facilmente ou fogem ou os matam as saudades delas. Para sustentar o argumento, toma base a experiência de cada dia neste estado. Nos escritos de Vieira, por proporção, o súdito da monarquia portuguesa experimentava o que o império experimentava. Concedia ao indivíduo e à república o conhecimento sobre as terras, fosse do Maranhão, Lisboa, Pará ou as Antilhas. Essa experiência, assim, era conectada à vivência única de cada pessoa e por se confirmar na comparação com a de outros, permitia provar a verdade e ensinar. De modo semelhante, Vieira aplica esses argumentos no voto sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo acerca da administração dos índios, emitido em 1694.
após a descoberta de ouro em Itaberaba e da reivindicação dos paulistas em usar mão de obra escrava indígena, à semelhança das encomendas. Esse documento trata como suposto que os índios não eram capazes de governar por si, ou de se estabelecer na Santa Fé e de se conservar, cito, uma vida de algum modo humana e política. E a escravidão dos índios era tratada como um perigo moral de infinitas justiças. Assim, recomenda-se que os administradores conservem a liberdade dos índios, que por sua vez era garantida pelos jesuítas, e tributem as lavouras dos índios súditos, vassalos que serão. Além de promover a salvação dos indígenas, o trabalho de evangelização também era a obra em prol da salvação do religioso. Para Vieira, aliada à analogia entre missionários e cavaleiros, a jornada missionária, da caminhada do evangelizador até o ensino da fé, participava da salvação da alma do religioso. Nesse sentido, o Padre Antônio Vieira mobilizava a teologia tomista e os exercícios espirituais de Loyola para defender que os exercícios de meditação e de contemplação e o sacrifício da carne eram parte daquela jornada. Em 1654, em carta ao padre provincial do Brasil, Francisco Gonçalves, Vieira descreve o decorrido na missão do Rio Tocantins no ano anterior. Assim, Vieira conta que um padre noviço que acompanhava o padre Francisco Veloso na viagem, cito, teve mais bom tempo de experiência nesta peregrinação, porque, além da fome que a caridade fez voluntária e necessidade forçosa, a praga de mosquitos que nesse sítio de Itaqui se padecia, por ainda estar bem descoberto, era cruel e contínua de noite e de dia. Todo o rosto e as mãos que lhe cobriam o pobre padre de tão grandes as chagas, feitas das mordeduras, que esteve lá tão gravemente enfermo como pudera qualquer outra doença. Por ter experimentado os suplícios, o cansaço, a fome e os mosquitos, durante a caminhada, o padre noviço alcançou o maior proveito da viagem. Portanto, o sacrifício da própria carne foi recompensado pela oportunidade de aprendizado de exercícios das virtudes cristãs, notadamente a caridade. De modo semelhante aos cavaleiros nas cruzadas, a jornada do missionário era compreendida como um caminho para se aproximar de Deus, uma vez que o missionário oferecia sua dor e sofrimento a Deus, o que fortalecia sua fé e o seu propósito de converter almas. Em relação às guerras de defesa do reino, o padre Antônio Vieira valia-se das escrituras para interpretar eventos passados e presentes e prognosticar os sucessos e os equívocos, as virtudes e os vícios do e no reino. Ao usar o argumento do desengano, assertivas escolásticas sobre a providência e a premissa de que Deus produzia concordância entre os acontecimentos históricos e participava na sucessão das gerações dos reinos, Vieira fazia leitura dos casos particulares, sendo capaz de interpretar e prognosticar os sucessos e os fracassos de Portugal nas batalhas. Nessa via, diferentes textos do jesuíta direcionavam o príncipe e os súditos portugueses, sobretudo os nobres, os ministros e os conselheiros, para o caminho correto frente ao estado de guerra. Nos sermões de São Roque e de Santo Antônio, ambos pregados em 1642, em Lisboa, durante a guerra contra Castela, o padre Vieira criticava a nobreza que se julgava isenta de pagar os tributos e convocava os portugueses, em especial os nobres dos eclesiásticos, a demonstrar o seu apoio à pátria por meio do pagamento de impostos. Portugal, como destaca Marcelo José Loureiro, alguns estratos da nobreza interpretavam a cooperação nos custos da guerra como uma política tirânica que desconsiderava os estatutos particulares e a autonomia que as províncias e os reinos possuíam. Além disso, a pressão fiscal unia-se à crise econômica e a motins de fome, causados pelas subidas dos preços agrícolas, o que provocou imenso descontentamento popular no período.
A pressão fiscal foi, inclusive, um dos fatores que geraram as guerras, as queixas nos conselhos e os tumultos em Portugal que contribuíram para a separação da monarquia espanhola e para a restauração. Em relação ao sermão de Santo Antônio, a defesa da coleta dos tributos com suavidade também retomava as recentes experiências com as insatisfações causadas pelo aumento da fiscalidade para a guerra e a exclusão da questão sobre a conservação da pátria. Ai, me perdi. Desculpa. Não. No sermão, essa analogia de proporcionalidade funciona como para a defesa de que todos devem deixar de ser o que eram para fazer o que devem. E, a partir do cumprimento do dever, voltam a ser o que são. Portanto, o sermão de Santo Antônio defende o pagamento dos impostos por parte dos 3 estados e é contrário à isenção dos impostos cobrados aos eclesiásticos, não cobrados no caso, aos eclesiásticos e aos nobres em tempos de guerra. Já o sermão de São Roque critica os nobres e os eclesiásticos, que se julgavam isentos de pagar os tributos e, portanto, julgam-os infiéis a Portugal. Entre as súplicas para que São Roque curasse o reino português da guerra e da peste, e a Santo Antônio, que patrocinasse a vitória portuguesa, Padre Vieira delimitava que o pagamento de impostos como uma ação de fidelidade dos súditos a Portugal, frente à guerra com Castelo. Além de consolar, moralizar e reiterar a esperança da paz, Padre Vieira elenca obrigações que, na monarquia corporativa, deveriam ser cumpridas em tempos de guerra. Assim como os sermões de São Roque e de Santo Antônio, o sermão pelos sucessos das nossas armas, pregado em 1645, participava do que José Francisco Marques chama de paranética da restauração. Este sermão, do sucesso das nossas armas, foi pregado na ocasião em que Dom João IV passou ao Alentejo, no momento da guerra contra Castelo. E defendia que a presença do rei no campo de batalha fazia crescer a confiança no exército. Dessa forma, o Padre Vieira reforçou que a vitória ou a derrota militar dos portugueses também era manifestação da disposição divina que punia ou não os pecados da nação. Vieira destacava também a importância do sermão para a vitória, pois este confronta o verdadeiro inimigo, os pecados dos portugueses, e reforça a aliança com o verdadeiro aliado, a graça divina. No que diz respeito à relação de causa e efeito, no parecer ao secretário de Estado, em 1644, Vieira aponta a causa e o efeito da guerra contra Castelo, que a causa e o efeito da guerra contra Castelo era a conservação da monarquia portuguesa. E, a partir disso, o jesuíta se posiciona a favor da guerra defensiva contra Castelo e não de agressão. Vieira também reuniu em um fator, causa e efeito, o efeito de outro conflito, a expulsão dos portugueses, dos holandeses. Nesse caso, o equilíbrio do reino seria a causa e o efeito dos confrontos armados. Nesse sentido, ambas as guerras são definidas a partir da identificação dos seus danos, a destruição, a calamidade e a insegurança. Ao passo que a guerra também deveria defender que a guerra estaria a serviço da paz. Vieira também, em relação à segunda tentativa dos holandeses de tomar a Bahia, em 1640, os padres da cidade suplicavam em sermões o auxílio divino frente às angústias geradas pelo conflito. E o padre Vieira também participou desse movimento, ao pregar o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, em 1640.
Nesse sermão, Vieira interpreta a situação de Portugal, marcada por sucessivas derrotas por hereges, e confronta com a situação antiga, repleta de vitórias. Com o povo em perigo, Vieira interpela Deus para conhecer as razões da mudança e percebe que as derrotas eram um pagamento justo dos pecados dos portugueses. E assim pediu que a justiça divina visse ocasião para perdoar estes pecados numa retomada da aliança, que levaria à vitória dos holandeses, contra os holandeses, procedimento comum aos pregadores portugueses da época. Em janeiro de 41, Vieira celebrou as vitórias portuguesas contra os holandeses no sermão do Dia dos Reis, que foi, portanto, lida como resultado da intercessão de Deus a favor de Portugal. Assim, Vieira prognosticou que a retomada de Pernambuco dependeria do abandono das injustiças e das reformas dos costumes dos colonos. Apesar de ter pedido e agradecido a intercessão divina a favor de Portugal na defesa dos territórios portugueses na América e de ter prognosticado as condições para a retomada de Pernambuco, Vieira não defendeu a guerra para a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Em 1647 e 1648, quando estava em missão diplomática em Haia, Vieira escreveu 2 textos deliberativos ao rei Dom João IV para defender a venda e a entrega de Pernambuco aos holandeses. Nesses textos, defendia que a guerra no Brasil colocaria o reino e a monarquia em risco, pois as despesas de guerra corresponderiam a 2 recursos escassos no reino: gente e dinheiro. A ausência da guerra e a venda de Pernambuco também implicaria na aproximação entre Portugal e Holanda. Segundo Vieira, os recursos poupados, o dinheiro recebido e a aproximação com a Holanda serviriam para que se introduzissem companhias de comércio. Vale lembrar que, especialmente nessa época, Vieira defendia amplamente que a coroa portuguesa criasse uma companhia de comércio do Brasil e outra da Índia. Pela conservação da coroa e pelo equilíbrio do reino, as guerras interpretadas por Vieira eram em defesa do reino e, portanto, um espaço de negociação dos ministros da guerra, que, por sua via, em tempos de paz, deveriam dar espaços a embaixadores da paz, como ele mencionou. Nem sequer a guerra profetizada por Bandarra, interpretada por Vieira, seria de agressão, mas de defesa, uma vez que o rei ressuscitado se aplicaria à guerra para executar a vingança contra os seus inimigos e os de Cristo, e assim derrotaria o turco na última cruzada, uma vitória garantida por Deus. Em adição a isso, no âmbito dos textos em que Padre Vieira desenvolveu os tópicos proféticos, a guerra é percebida como caminho para o estabelecimento do paraíso terrenal, o Quinto Império, sendo Dom João IV rei profetizado. Ao ver e identificar na história humana os casos e o que neles havia de oculto pelos desígnios da providência, Vieira confirma a realização do reino perfeito vivenciado por todo o mundo, em que as nações, povos e príncipes viveriam em paz, num estado de adoração e obediência a Cristo, sendo a justiça universal e os vícios inexistentes. Como no caso da guerra e da paz profetizadas, as vitórias nas guerras travadas no passado e no presente, e os momentos de paz eram percebidos como mercês divinas, tal como Vieira elucida em relação ao fim da guerra contra Castela, no sermão dos anos da Sereníssima Nossa Senhora Maria Francisca de Abel de Saboia. Desse modo, a conservação da monarquia portuguesa, fruto dos combates em defesa do reino, era garantida pela vontade divina, de modo a reiterar a legitimidade da independência portuguesa e da continuidade da Casa de Avis na Casa de Bragança, e a lealdade de seus súditos.
Nesse sentido, os dois campos de batalha abordados nessa comunicação se encontram, porque, por um lado, participam do procedimento de identificação e de produção discursiva da vontade de Deus, e, por outro, diziam respeito ao combatente, que é súdito a serviço do reino e da cristandade. Obrigada. Vamos então concluir a nossa sessão do seminário de hoje. Eu agradeço à Ana Elisa Aredes ter estado connosco e ter apresentado o seu tema, a sua reflexão. Agradeço também àqueles que se fizeram presentes, quer aqui na Catedral, quer através da plataforma Zoom, e resta-me anunciar a próxima sessão do seminário, que vai, como já anunciava no início desta sessão, vai decorrer de hoje a 8 dias, dia 19 de junho, à mesma hora. O tema é Guerra, Mística e Espiritualidade, as visões dos pastorinhos de Fátima e a experiência religiosa dos combatentes portugueses nas trincheiras da Flandres, 1917-1918. Damos, pois, o salto para o contexto da Primeira Guerra Mundial. Estará connosco para refletir o tema Luís Miguel Carvalho da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muito obrigado a todos e vemo-nos certamente na próxima semana.